Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos fazer uma breve ministração da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 10. Nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco que nós temos agora no nosso culto, nós vamos voltar os olhos para nós. Quem nós somos? Muito se fala sobre nação, muito se fala sobre a pátria, clamor pela pátria. Hoje é isso, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pela nossa nação, pela nossa sociedade. Mas nenhuma sociedade vai ser mudada se essa mudança não começar. Então diga assim, se não começar em mim, diga, em mim. Eu gosto muito de trazer essa responsabilidade e usar na primeira pessoa. Quando eu penso assim, puxa, essa responsabilidade, eu penso assim, eu tenho a responsabilidade de primeiro mudar em mim, para depois mudar no outro. Quando a gente pensa assim, a gente traz para si a responsabilidade do processo de mudança. Então, sobre isso que nós vamos pensar nesse primeiro momento. Nós queremos uma nova pátria, nós queremos um Brasil diferente, nós queremos uma nação que clame ao Senhor, nós queremos um povo que seja devoto ao nosso Deus, o Deus soberano, o Deus que enviou o seu Filho. Nós precisamos, primeiramente, nos voltar para o Senhor e dedicar a Ele as nossas vidas. Ao longo desse culto, nós vamos ter momentos de oração, em que nós vamos dividir em grupos de oração. E para esse momento, nós vamos já disponibilizar para você que está aí nos acompanhando pela internet, você também vai participar desse momento de oração, pastor. Nós vamos ter um grupo no Meet, nesse momento, especialmente para a gente orar. Então, na hora que a gente dividir em grupos, nós também vamos orar em grupos com você que está na internet. Então, fica conosco todo o tempo, vamos já disponibilizar para você um link, para que você possa ter conosco também a oportunidade de orar. E juntos, nós vamos pensar agora sobre esse texto, no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhes causaram muitos ferimentos. Retiraram-se dali, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote e pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de lado. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes o sofrimento que ele estava vivendo, e aplicou então sobre os ferimentos óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então o Senhor lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Bem, meus amados, quem é o meu próximo? Quem sou eu? Perguntas que a filosofia durante muito tempo se propôs a buscar respostas, mas em Cristo nós as encontramos facilmente. Nós, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter conosco, em primeiro lugar, o pensamento sobre quem eu sou. Eu sou um servo amado, eu sou salvo, eu sou cristão. Eu sou um pequeno Cristo, aquele que imita o Senhor, aquele que é um verdadeiro discípulo, aquele que não vai fugir das suas obrigações ou das suas intenções enquanto cristão. De tal forma que, ao olhar para o próximo, eu preciso me compadecer dele. Eu preciso, sim, colocar meu coração e ter compaixão do outro. Quando eu olho para esse cenário em que Jesus está aqui trazendo nessa parábola, nós podemos aprender que nós temos que dar
ao outro, ao próximo, o melhor que nós temos. Portanto, eu quero já deixar com você algo precioso. Para de deixar para o outro o teu pensamento político. Para de deixar para o outro a tua vontade política. Mas apresenta ao outro a tua vontade cristã, o teu testemunho, a tua fé, a tua salvação, aquilo que Cristo faz na tua vida, porque é assim que nós vamos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós nos alimentarmos muito mais daquilo que o mundo está nos oferecendo, é isso que vai crescer dentro de nós. E nós, quando formos oferecer algo a alguém, nós não podemos oferecer. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que esse samaritano, ele tira o que ele tinha e serve ao outro. Naquele momento ele estava munido de óleo, estava munido de vinho para poder cuidar dos ferimentos daquele homem. E nós, quando nós temos visto pessoas feridas ao nosso redor, o que temos feito? Nós temos cuidado dessas pessoas, o que temos oferecido a elas? Cristo nos convida, irmãos, a amar incondicionalmente o nosso próximo, apesar de quem eu sou, ou de quem seja o meu próximo. Será que, se você é de um lado, e você vê o outro caído lá de um outro partido, você, ainda bem que ele se deu mal. Será? Enquanto cristão, é esse o seu pensamento, seu comportamento? Não, não é isso que nós queremos, porque nós somos uma família para você e sua família. Nós não podemos ser um pensamento paradoxal, um pensamento vivido na igreja e socialmente falando, um outro tipo de pensamento. É importante que a gente olhe para o outro e se ponha no lugar do outro com compaixão, mas com o amor e com a graça que Cristo tem tratado as nossas vidas, as nossas feridas e tem nos oferecido a salvação que somente Ele pode nos oferecer. Quando você se importa com as pessoas em primeiro lugar, e aí você não estará amontoando bens para si. É quando você enxerga no outro a necessidade, você então se coloca como resposta na vida dessa pessoa. Deixe de lado todos os seus pensamentos políticos quando você olhar para alguém e veja nessa pessoa a necessidade que ela tem de ouvir de Cristo e o quanto você pode oferecer a essa pessoa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Quando olhamos ainda para essa parábola, a gente entende que Jesus ele nos ensinou que não será o nosso status, ou não será o nosso partido, ou não será a sua situação social quem vai te definir, mas quem vai nos definir é o reino de Deus, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois de toda aquela geração, vocês estão comigo, sim ou não, amém? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Que tristeza, que tristeza. O nosso sonho enquanto igreja, enquanto liderança, é que essa geração, ela não seja esta geração que cresça e não conheça o Senhor, que esteja mais preocupada em defender o partido ou o candidato A ou B ou C, mas que não conheçam a Cristo. O nosso sonho, o nosso desejo é que a gente tenha uma geração de crentes que adorem verdadeiramente a Deus, de pessoas que sejam comprometidas com o Evangelho, para que a gente possa sim semear no outro uma palavra da verdade, semear no outro aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu sempre ensino na nossa classe de batismo, para os nossos alunos, de que quando você for compartilhar de Cristo para alguém, você não precisa fazer um curso de teologia, você não precisa saber 15, 20, 30, 10 versículos bíblicos, você só precisa saber uma coisa: o que Jesus está fazendo na sua vida. Mostre para essa pessoa, apresente a mudança real, genuína, verdadeira, e aí você vai ter esse amor em movimento, porque não adianta você amar o outro em palavras, é preciso gerar movimento, e amando o outro em movimento, ninguém poderá dizer que você vai viver este amor sem que você pratique ele de forma clara, que não seja espontâneo ou que não seja intencional, porque as pessoas irão ver em mim e em você o amor genuíno de Cristo Jesus. Eu quero convidar você ao primeiro momento de oração. Pastor Vitor estará nos abençoando agora com uma canção instrumental aqui no teclado, a equipe de louvor. E eu quero convidar você, querido, para esse momento de oração agora individual. Eu vou pedir
ao pessoal da técnica que diminua as luzes da igreja. E esse é um tempo agora seu com o Senhor. Nós vamos ter agora aproximadamente 5 minutos de oração. Você que está em casa, querido, você que está nos acompanhando agora pela internet, você também, se desligue agora, apaga um pouco a luz da sala, faça um clima mais intimista, porque esse é um tempo seu com Deus. É um tempo em que você irá se conectar, irá dizer assim: Deus, eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Senhor, apesar dos pesares, que eu seja um verdadeiro cristão, na minha família, no meu trabalho, na minha sociedade, no condomínio que eu vivo, com as pessoas com quem eu me relaciono. Peça ao Senhor que Ele coloque o amor no seu coração, mais do que rituais religiosos. Peça ao Senhor que Ele coloque a misericórdia na sua vida. Peça ao Senhor a oportunidade de você compartilhar a sua fé com outras pessoas, de você compartilhar o seu testemunho com alguém. Peça ao Senhor a oportunidade de abençoar alguém ainda essa semana. Senhor amado, nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas. Nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, o nosso coração, Pai. Queremos, nessa hora, apenas nos derramar diante de Ti, para que a nossa nação seja mudada, Senhor. Essa mudança comece em nós. Nos ensina, Senhor, a olhar para nós e nos identificar enquanto cristãos, Senhor, com Teus verdadeiros discípulos que Te adorem, Senhor, discípulos que Te seguem com ardor, com integridade, Pai amado. Deus de graça, nos ajuda, Senhor, a testemunhar a fé. Mas para isso, ó Deus, cura as nossas feridas, sara, Senhor, as nossas dores, restaura, Senhor, aquilo que for necessário dentro de mim, para que eu possa, Senhor, compartilhar com o outro, para que eu possa entregar ao outro a palavra da verdade, para quando as pessoas, Senhor, olhar para essa igreja, para cada membro, para cada pessoa que faz deste lugar a primeira igreja batista, vejam aqui, Senhor, pequenos cristos,
Pessoas interessadas com Tua palavra, em vivê-la, em praticá-la, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a praticar, a dar ao pão ao faminto, a vestir o nu, a cuidar do desamparado. Nos ajuda, Senhor, a se importar verdadeiramente com o outro. Nos dá sabedoria, Senhor, para ouvir o problema de alguém, se importar com alguém, oferecer a Ele o que tivermos de melhor. Ainda nessa semana, Senhor, nos dar a oportunidade de orar com alguém, de compartilhar a fé, de ser o próximo para o outro. Ó Deus, que a nossa nação seja sarada, mas que esta cura, Pai, comece individualmente, em cada um de nós, na Tua igreja, no Teu povo, a fim de que cada crente, Senhor, espalhado por esse país afora, dê testemunho, Senhor, do Teu amor verdadeiro, e que as pessoas nos olhem, Senhor, não com desdenho, com desconfianças, mas olhe para cada cristão, Senhor, com respeito, com amor. Olhe, Senhor, para cada um de nós, na esperança de receber, Senhor, de cada um dos Teus filhos, a parte, Senhor, que nos é cabida de entregar a eles, que é o Teu amor, esse amor em movimento. Nos ajuda, Senhor, a continuar a ser essa igreja relevante, pujante, linda, e que guarda princípios e valores da Tua palavra, Senhor, e que vive o que prega. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Pai de graça, nós não somos perfeitos, somos falhos, mas queremos, ó Pai, apenas ser instrumento nas Tuas mãos, para que esta nação saiba que nós cremos no Deus verdadeiro, único Salvador, e que cada um de nós possamos ter a oportunidade de dizer isso para outra pessoa, e que esta outra pessoa veja verdade naquilo que nós estamos falando. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida transformada, para transformarmos o outro, para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa geração, Senhor, não seja uma geração estéril, mas uma geração de muitos filhos, para o Teu nome ser glorificado, exaltado entre as nações. Que deste lugar, Senhor, do nosso país, que um dia já recebeu tantos missionários, nós possamos, ó Senhor, também enviar muitos para esse mundo afora. Mas sara, Senhor, cada um de nós, cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor, pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Peço que seja colocado lá atrás o meu tempo, porque nós temos aqui cada parte desta mini vigília, um tempo estipulado, e nós queremos cumprir toda a nossa programação. E eu estou muito feliz de rever cada um dos irmãos que separou essa noite para estarmos aqui juntos nesse tempo de oração pelo nosso país. Pastor Naum falou aqui agora há pouco sobre a importância de pessoalmente entendermos a nossa responsabilidade no sentido de compartilharmos a palavra de Deus, de sermos fiéis em nosso compromisso com Deus individualmente. E eu quero pensar na nossa responsabilidade como igreja. Qual é a responsabilidade da igreja em relação ao país? O que Deus espera de nós como seu povo nesse tempo? Nós sabemos muito bem que estamos não apenas nesses dias, ou especificamente hoje, celebrando o bicentenário da independência, mas nós estamos num ano de eleições
em diversos níveis. Muitas vezes a gente fica apenas com foco na eleição presidencial, mas nós temos aí deputados estaduais, federais, governador, senador, que são cargos também importantes. E nós precisamos, então, refletir sobre qual é o nosso papel diante dessas autoridades que vão ser constituídas. Nós temos o privilégio, que alguns países não têm, que é o de podermos escolher os nossos representantes. Isso é um grande privilégio. E nós temos, então, que pedir a Deus muita sabedoria, para que possamos exercer bem o nosso direito de votar, e não apenas o direito de votar, mas também a nossa capacidade de influenciar outras pessoas. E nós podemos então, pastor? Claro que sim. Agora, nesse contexto, qual é o papel que como igreja nós temos? Hoje uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor vai dar uma orientação para a igreja sobre como a igreja deve votar? Eu disse, eu não vou indicar nenhum candidato. Eu não vou indicar nenhum partido. Há algumas igrejas que fazem isso, há alguns pastores que fazem isto. E eu creio que fazem com boa intenção, fazem com sinceridade de coração, fazem entendendo que estão trazendo uma ajuda ao país. E talvez até a nossa atitude de não fazer uma indicação pode ser mal interpretada por alguns. Alguns podem pensar, o pastor quer ficar em cima do muro, né? Quer agradar todo mundo. E acaba desagradando, né? Um lado e o outro, porque alguns pensam assim, como é que o pastor não vê claramente que esse nosso lado é o lado cristão? Como é que a igreja não vê que ela tem que assumir claramente uma postura, porque o partido tal, ou o grupo tal, tem esse tipo de pensamento, aquele tipo de pensamento? Quer você tenha uma tendência mais de direita ou de esquerda, você saiba que o seu irmão pensa exatamente assim sobre você. Como é que essa pessoa não consegue ver esses erros do presidente ou daquele que já foi presidente? Então, esse tipo de discussão, na verdade, se não for bem conduzido, se não tivermos sabedoria de Deus, ele pode provocar exatamente o oposto daquilo que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós. Qual foi a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, já no final do seu ministério, 3 anos depois de caminhada com os discípulos? É importante a gente lembrar como foi aquele grupo que Jesus formou. Jesus formou um grupo de discípulos que normalmente nós não formaríamos, porque nós temos a tendência de nos juntar e chamar para junto da gente pessoas com quem nós temos afinidades, até mesmo afinidades ideológicas. Não é verdade? Porque a gente já tem tanto problema, não quer ter muito conflito. E tem igrejas e tem grupos que preferem fazer assim, olha, se você é da nossa igreja, então você tem que rezar por essa cartilha aqui, política, ideológica, porque com isso todo mundo concorda e não vamos brigar, e a nossa briga vai ser com o outro. Mas Jesus não fez essa opção. Jesus não agiu dessa maneira, porque no grupo dele, ele tinha gente de extrema direita e de extrema esquerda. Ele tinha gente zelote, que era aquele revolucionário, aquele que queria acabar com Roma, aquele que queria dizer assim, olha, abaixo César. Havia um ambiente de efervescência política nos dias de Jesus. Então, quando Jesus chama um zelote para fazer parte do seu grupo, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu conto com você aqui e nós vamos juntos aqui implantar o novo reino, e você que é revolucionário, você que está indignado com a exploração de Roma, conto com você. Mas Jesus surpreende, porque ele chama um coletor de impostos chamado Mateus. E se é que a gente pode dizer assim, Mateus era o oposto, porque ele era uma pessoa que apoiava o governo romano, porque ele coletava impostos para aquela nação que de fato explorava aquele povo. Ter de um lado Mateus, ter do outro Simão Zelote, no mesmo grupo, de 12 apenas, ter gente que vivia na Galileia, ter um que vivia mais lá para o lado da Judéia, ter pessoas tão diferentes, com pensamentos políticos diferentes, foi um desafio para Jesus. Pense nisso. Não foi fácil, até porque todo o povo, durante muito tempo, pensava que o reino de Jesus e a proposta de Jesus seria uma proposta política. Tem que sempre pensar nessa perspectiva. Né? Quando
foi apresentado a Natanael que Jesus estava chamando ele para fazer parte do grupo, e ele disse: de onde é que vem esse Jesus? Ele vem de Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré. Aí quando Jesus chega e diz: eu vi você, Natanael, onde é que você estava e tal. Aí Jesus, ele disse: eu reconheço que o Senhor é o Messias, é aquele que vem para nos libertar. Então você percebe, não é que naquele tempo não existia conflito político, expectativas políticas, havia. Como é que Jesus lidou com isso? A oração sacerdotal de Jesus, um trecho dela, mostra isso com muita clareza. João 17, versículo 20, nós lemos assim, Jesus falando com seu Pai: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra dele, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Como eu falei agora há pouco, meus irmãos, é muito fácil a gente amar quem pensa igual a gente, com quem tem afinidade com a gente. Mas quando a pessoa tem diferenças profundas, é um desafio amar. Mas Jesus disse que isso é possível. Ele disse: olha, vocês podem ser um, mesmo tendo perspectivas diferentes. E ainda naquele tempo eles tinham perspectivas humanas em relação ao reino, tanto que pouco antes eles estavam brigando para quem é que ia ocupar os primeiros cargos lá no reino de Jesus. Né? Quem é que ia fazer parte do primeiro escalão? Será o pessoal mais de direita ou de esquerda? Como é que vai ser isso? Né? Com quem Jesus se identifica? Porque Jesus deixava eles confusos, ele dizia: olha, nada disso. Vocês são irmãos, vocês têm uma missão. Ainda que vocês tenham suas divergências, mas se concentrem naquilo que é essencial. Sejam um comigo, com o meu coração. E sejam unidos entre vocês. Muitas vezes as discussões podem nos afastar. Não estou dizendo com isso que você tem que ficar calado o tempo todo, que você não tem que influenciar, mas você pode fazer isso com sabedoria. E você também pode aprender a ouvir o outro que pensa diferente de você. Porque quando a gente ouve, a gente abre uma possibilidade de entender um pouco mais o pensamento e o sentimento do outro. Então, a minha palavra como pastor para a nossa igreja nesse tempo é: cultive a unidade. E cultivar a unidade é não apenas orar pelo irmão, mas ouvir o irmão, não julgar o irmão, que talvez tenha uma visão, um posicionamento diferente. Entender, acreditar na sinceridade do coração dele. Assim como você é sincero e acredita em determinadas coisas, ouça o outro, escute. Jesus, mesmo já conhecendo tanto o coração humano, ele tinha a capacidade de dialogar, de ouvir as pessoas. Não é isso que a gente ensina no casamento? Não é isso que a gente ensina na família? Você quer construir um relacionamento sólido? Pare para ouvir, pare para escutar, pare para amar. Não estou dizendo que você vai concordar com o outro depois da conversa, mas pelo menos você vai poder abrir um pouco mais a sua compreensão, seu entendimento, para ser um com ele. Que Deus nos abençoe. Pode se assentar. Meus amados irmãos, nós estamos num tempo de vigília, num tempo de intercessão. A igreja, de alguma forma, está sendo orientada sobre esse tempo que estamos passando, que estamos vivenciando. E eu gostaria, junto com a igreja, de ler um texto, que eu acredito que esse texto seja um texto que tem que ficar gravado no coração de todo cristão. Sabe, estamos num período eleitoral, estamos num período onde muitos se posicionam partidariamente, e a igreja do Senhor, ela tem uma posição. A igreja do Senhor tem uma postura, ela tem uma posição. E essa posição, ela está presente desde a constituição do povo de Deus lá em Israel. E eu queria te convidar a ler comigo 2 Crônicas, capítulo 7,
para que eu e você possamos nos posicionar nesse tempo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias, sabe? Em todos os tempos de dificuldade na vida de Israel, em todas as mudanças de governo, entrava rei, saía rei, aquilo que fazia com que o povo prosperasse, que o povo avançasse e que houvesse cura para a nação, é isso que nós encontramos nesse texto. A palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A posição da igreja é de joelhos. A posição da igreja é de oração. Muitas pessoas perguntam se a igreja vai se posicionar partidariamente. A igreja precisa se posicionar em todos os tempos. E a posição da igreja é com o joelho no chão, com as mãos ao céu, clamando para o Senhor da terra curar a terra. Meus amados irmãos, a gente não pode fazer da nossa vida política aquilo que a gente faz no estádio, um ambiente de torcida. A gente sabe o final da história. O final da história está garantido no Senhor. E a gente sabe o que acontece no decorrer da história. Sabe por quê? Porque de maneira massiva o Senhor nos expôs desde o Antigo Testamento. Será que nós nunca vimos nações caírem e outras nações se levantarem? E a gente nunca soube qual foi o motivo que a nação caiu e que a outra se levantou? Será que não? Quando a gente pega as Sagradas Escrituras, desde o livro de Juízes, passando por toda a história do período dos reis, nós vemos, quando o povo se volta para o Senhor, o povo prospera. Quando o povo se arrepende dos seus maus caminhos, o povo prospera. Quando o povo busca a face do Senhor, o povo prospera. Em nenhum momento da história, o povo prosperou porque estava fazendo uma boa escolha política. Não. Porque nós podemos colocar o melhor, a pessoa mais capacitada, a pessoa que tem um coração que agrade o Senhor. Mas se o povo que se chama pelo nome do Senhor não se humilhar e não orar e não buscar a face do Senhor, meus irmãos, sabe, eu creio que o tempo difícil que nossa nação tem passado já há alguns anos, há muitos anos, não é fruto de uma nação simplesmente corrupta, não é fruto de um povo pecaminoso, é fruto de uma igreja que se chama pelo nome do Senhor, que em alguns momentos da história se perde, que em alguns momentos da história deixa de cumprir a sua missão, deixa de fazer o seu papel. E esse tempo de vigília aqui é simplesmente para que a igreja possa lembrar qual é o seu lugar. E o nosso lugar é orando. É orando. Só que esse texto apresenta uma métrica para esse processo. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e o pastor Naum deixou claro, a nação brasileira é majoritariamente cristã, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Nós temos vivido um tempo de uma arrogância tão grande, de uma soberba tão grande. A gente precisa se render à vontade do Senhor. A gente tem vivido um tempo não de avivamento, como muitos falam, porque o avivamento traz frutos de arrependimento,
de conversão, de caráter, de conduta, de santidade. A gente tem vivido um tempo, talvez, de aglomeração, de multidão, de festa. Mas avivamento é quando o coração da nação se volta para o Senhor. Avivamento é quando as pessoas mudam a sua postura e deixam de viver para si mesmas e passam a viver para a glória do Senhor. E é isso que nós precisamos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a expressão que diz se afastar dos seus maus caminhos. Sabe, precisamos aprender a confessar os nossos pecados. E não é simplesmente confessar o pecado do povo lá fora. Porque o povo lá fora, como diz as Sagradas Escrituras, vive de uma maneira depravada, corrompida. Isso já se espera. Nós precisamos fazer, sabe o quê? É confessar o pecado do povo de Deus. A nossa negligência. A nossa falta de amor. A nossa falta de postura. Passamos tanto tempo negligenciando tantas coisas e quando chega numa reta final, num período tão estreito, aí a gente quer fazer tudo de última hora achando que as coisas vão acontecer de forma diferente. Me lembro do profeta Isaías, quando se deparou com a santidade do Senhor. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque a nação tinha lábios impuros, não era isso? Não. Ele ia falecer porque a nação tinha lábios impuros, mas ele fazia parte da nação, ele tinha lábios impuros. E eu queria convocar a igreja nessa hora a levantar um clamor de confissão, pedindo perdão por nossos pecados e se consagrando diante do Senhor. Porque sem arrependimento, sem conversão, não há prosperidade, não há o Senhor vindo socorrer a nação. E a gente viu isso tantas e tantas vezes, e ainda hoje a gente age, talvez como o povo que estava lá no período de Oséias. Chegando de última hora a gente diz, vamos buscar o Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor. Tão certo como a alva, Ele vai vir nos socorrer, e o Senhor diz, o que é que eu faço com vocês? Se o seu coração é como a neblina, uma hora está intenso, daqui a pouco a gente precisa parar de querer buscar o Senhor para curar a nossa nação de 4 em 4 anos. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. E esse é o teu momento agora, a gente vai dividir esse tempo em 2 momentos de oração. Esse é o teu momento de abrir o teu coração para o Senhor e confessar ao Senhor o teu pecado. E assim que todos nós aqui confessarmos os nossos pecados, a gente vai entrar no nosso segundo momento de oração, que é se colocar de joelhos e clamar ao Senhor por misericórdia por nossa pátria. De olhos fechados, de cabeça baixa, esse é o teu tempo com o Senhor. Fala com Deus nesse momento. Coloca o teu coração diante dEle. Coloca o teu coração diante do Senhor. Dá nome ao teu pecado nessa hora. Faz como Isaías. Se você deseja contemplar a santidade do Senhor, você precisa reconhecer aquilo que você é para que Ele te santifique, para que Ele te purifique. Clamamos por um presidente que seja um homem segundo o coração de Deus. Clamamos a Deus por um presidente que seja modelado pelo Senhor. Mas para que Deus levante esse homem, eu e você precisamos nos permitir ser modelados pelo Senhor. Abre teu coração para o Senhor nessa hora e dá nome.
Nesse momento, se você puder, se coloque de joelhos diante do Senhor. Vamos clamar a Deus por nossa nação. Mas antes de orarmos pelos poderes executivo, judiciário, legislativo, ora pela igreja do Senhor. Ora por esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Coloca diante de Deus agora essa instituição que tem sido tantas vezes atacada com razão por se perder ao longo da história. Que possamos nos colocar na brecha, que possamos nos colocar nesse momento diante do Senhor para que a sua vontade seja feita. Clama ao Senhor pela igreja nesse momento. Fala com Deus no teu lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, antes de clamarmos a Ti por nossa nação, queremos clamar a Ti, Senhor, pelo povo que fazemos parte, o povo que se chama pelo Teu nome e habita em terra brasileira. Pai, a igreja do Senhor tantas vezes, ó Pai, tem se corrompido por diversas razões. E queremos reconhecer, Senhor, o pecado que há na igreja. Porque entendemos, ó Deus, que só há restauração, só há prosperidade, só há um tempo de paz e de bênção, quando nós de fato reconhecemos aquilo que somos diante de Ti. E é por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, que nós Te clamamos pelos pastores que o Senhor constituiu sobre a nossa nação. Que haja integridade, que haja caráter, que haja compromisso com o reino. Tira a vaidade, Deus, do Teu povo, Pai. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Pai bondoso e querido, Te pedimos, ó Deus, levanta uma igreja santa no meio dessa geração corrompida e perversa. Levanta, Pai, uma igreja comprometida com o Teu evangelho, mais do que qualquer ideologia. Oh Pai, nesse momento, Senhor, clamamos a Ti por nossa terra, uma terra tão abençoada, tão próspera, Deus, com tantas riquezas naturais, mas que tem sido usurpada, que tem sido corrompida, que tantas pessoas olham para ela simplesmente para extrair algo que ela possa oferecer, e temos adoecido enquanto nação. Pai bondoso e querido, cura, Pai, da nossa nação o erotismo, Pai, que tem alcançado as nossas crianças, que tem alcançado, Pai, a nação como um todo. Cura-nos, ó Deus, de toda mentira, de todo engano. Cura-nos, ó Deus, de toda corrupção. Cura-nos do jeitinho brasileiro. Cura-nos, ó Deus, de tentarmos levar vantagem em tudo. Que haja, Pai, no coração dessa nação humildade diante do Senhor. Que haja diante dessa nação, Deus, santidade. Santidade, um povo íntegro, um povo honesto. Que nós possamos ver, Senhor, um tempo de prosperidade, não apenas financeira, mas que nós possamos ver, Senhor, os números de homicídios caindo, os números, ó Pai, de corrupções caindo, que possamos ver, Senhor, a saúde na nossa nação, ó Pai, avançando com as pessoas tendo atendimento justo, Pai, que elas possam ser cuidadas nos hospitais. Clamamos a Ti, Senhor, pelo judiciário de nossa nação, que haja justiça do Senhor. Oh Deus, levanta homens e mulheres, ó Pai, comprometidos contigo, para fazer leis, ó Pai, que traga bondade, que traga justiça, equidade, que a Tua vontade seja manifesta, Senhor. Levanta homens e mulheres no executivo, Pai, que possam agir de maneira, Pai, a engrandecer o Teu nome com a sua administração, com a sua gestão. Sabemos, Pai, que o coração do rei está em Tuas mãos, e que o Senhor inclina para onde quer. É por isso que nessa hora, Senhor, pedimos, ó Pai,
realiza a tua vontade no meio do teu povo e sara a nossa terra para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Poder sentar. Nós estamos nesse culto de oração que ele vai se estendendo e nós temos sim muitos motivos para orar. Como os irmãos estão vendo, né? Conforme tem aqui projetado no painel, estamos aqui nesse culto para orar pelo Brasil na Copa do Mundo, né? Agora em novembro nós vamos ter futebol, então todos nós estamos preparados, né? Já vestidos aí com camisas, torcendo para o nosso país. Mas você sabe que não é isso. Existe muito mais que futebol. O Brasil é muito mais do que uma festa e jogos e bola no pé. O Brasil é um país composto por pessoas, por lutadores, por pessoas de garra, de fé. Mas muitas vezes, irmãos, mesmo com essa garra, com essa fé, a gente cansa. Sabe, o pastor Naum, ele abriu esse culto nos convidando a refletir sobre o nosso papel pessoal, nós mesmos. Orar por nós, orar para que haja em nós também solução. O pastor Marcos, na sequência, nos convidou a orar e refletir sobre nós como igreja. O papel e a igreja como um agente de solução para um país, para vidas. O pastor Vitor nos convidou a orar pelos 3 poderes, a orar, a começar de nós um arrependimento, para que Deus cure a nossa nação. Eu queria orar, eu queria te chamar a refletir hoje, pensando na nossa cidade, no nosso estado. Afinal de contas, muitos de nós aqui, a exemplo de mim mesmo, nem nascemos aqui, mas fomos recebidos por esse local. Viemos morar aqui, ou você nasceu aqui, e você sabe muito bem o que o nosso estado do Ceará, o que a cidade de Fortaleza tem passado e tem vivido. E o texto que eu quero trazer para os irmãos é um texto que antecede uma situação que Jesus realizou, não apenas uma, que foi o milagre de multiplicação. Sabe, às vezes eu fico pensando que na relação social, uma das causas de problema social que a gente tem é a fome, é a falta de condições para ter um alimento realmente que venha trazer nutrição para as pessoas. E se houvesse um Jesus em cada cidade, pelo menos, multiplicando pães e peixes todo dia, tanta gente seria alimentada. Mas acontece que o milagre, ou os milagres de multiplicação de Jesus, eles foram pontuais. Eles aconteceram num tempo para uma aplicação, para que um povo fosse alcançado. E é justamente o primeiro milagre de multiplicação, ou melhor, o texto que antecede esse milagre, que eu quero compartilhar com os irmãos, está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Marcos 6,30, abra sua Bíblia, o que é que diz na palavra de Deus sobre esse texto. Justamente, poucos instantes aqui de Jesus realizar esse tal milagre de multiplicação. Marcos 6, a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, porém, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Você tem esses discípulos do Senhor, depois de terem sido enviados de 2 em 2, para cumprir com a primeira prática missionária. Jesus estavam trabalhando ali, os discípulos, para eles serem missionários, plantadores de igreja. E dentro do ministério de Jesus, houve um momento que ele disse: olha, vai fazer o prático agora? Vamos lá, vão lá. E aí os discípulos voltam para Jesus, nesse contexto aqui, numa situação onde eles estão cansados.
E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos. Quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha para o estado do Ceará, a gente muitas vezes, diante de tantas promessas, de tantas coisas, a gente se encontra cansado. Eu encontro muitas pessoas assim. Eu encontro jovens cansados. Você já pensou, meu irmão, você que tem 50, 60, um garoto de 20 anos cansado, você diz, meu amigo, que você nem viveu ainda. Mas eu encontro jovens cansados. Cansados de não ver muita solução, cansados de não encontrar muito futuro. E quem tem oportunidade, quem tem condições, às vezes, diante do cansaço, vai embora. Vai embora do estado, vai embora da cidade, vai embora do país. Mas nem todo mundo tem essa condição. Muitas vezes você tem condição, mas você quer acreditar que algo pode ser feito também. Muitas vezes você tem essa condição, mas você diz, não, mas esse é o estado que eu abracei, essa é a cidade que eu vivo, eu quero lutar por ela, eu quero fazer parte de uma solução. Mas muitas vezes, meus irmãos, assim como os discípulos aqui juntos a Jesus, a gente se encontra cansado. E eu quero te fazer refletir justamente sobre isso, o que nos cansa nessa cidade, o que nos cansa em Fortaleza, o que nos cansa no estado do Ceará. Quantas vezes você esperou algo acontecer que mudasse de vez no teu ambiente de trabalho, que mudasse de vez uma solução para a tua família, que mudasse de vez para que houvesse esperança de dizer, o Ceará é o melhor estado do Brasil, Fortaleza é a melhor cidade do Brasil. Mas a gente não pode falar isso. Estamos cansados, irmãos, mas não podemos desistir. O que acontece aqui nessa história é que quando os discípulos vão e Jesus os convida a um tempo de descanso, as pessoas continuam procurando por eles. As pessoas continuam com fome, elas estão em busca daquilo que Jesus tinha a oferecer, e Jesus deu para esses discípulos o que ele tinha para oferecer, o pão da vida, aquela água que faz jorrar rios de água viva. Jesus deu para os discípulos levaram. Agora eles estão voltando dessa experiência, de levar o que Jesus tem para oferecer. Mas quando eles estão voltando, vem junto com eles uma multidão. Vem gente de todos os lugares, o texto fala que vem gente de todas as cidades. O problema não era o que a cidade não tinha a oferecer, mas era o que Jesus estava oferecendo. Não tinha Jesus em todas as cidades, Jesus estava ali naquele lugar. Eles estavam em busca de Jesus. Então, quando a gente pensa e olha diante do nosso estado, da nossa cidade, e a gente cansa, nós estamos cansados, irmãos, porque ainda tem muita gente correndo atrás de Jesus, e às vezes nem sabe disso. Vão buscar a solução em outras coisas, como, por exemplo, promessas, políticas. Eles precisam de Jesus. Quando e onde Jesus estiver, as pessoas da cidade vão, as pessoas querem esse Jesus. A minha pergunta é, você está cansado mesmo da sua cidade, do seu estado? Mas a missão não acabou. Ainda temos muito a fazer, porque nas palavras de Jesus, no versículo 34, a gente tem algo impressionante que ele diz. Jesus se compadece dessas pessoas. Jesus não se chateia, porque essas pessoas vão tirar o descanso dos discípulos. Jesus se compadece. E para Jesus, conforme o texto diz, essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, como temos nas nossas cidades, no nosso estado, ovelhas que não têm Jesus como pastor da vida delas. E às vezes, a falta de Jesus faz com que pessoas elejam vários ídolos. E eu não falo só de religião, eu também falo de política. Elas querem soluções e elegem ídolos para si, como se fosse a solução de tudo, e vão continuar como ovelhas que não têm pastor, se elas não se encontrarem com Jesus. É de Jesus que elas precisam. É do nosso Senhor Jesus, esse que logo na sequência desse texto vai fazer o milagre da multiplicação, vai alimentar a multidão. Mas isso é só o alimento físico. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado lá no deserto, a respeito de comida, ele ensinou uma frase que você conhece: nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra, a palavra de Deus. As pessoas estão famintas, as pessoas estão como ovelhas sem pastor, elas estão buscando levantar outros pastores, outros ídolos para si próprias, elas estão procurando se alimentar de tantas outras coisas, mas vão continuar famintas e como ovelhas sem pastor, e nós vamos continuar cansados, mas a missão não acabou. É cansado mesmo que Jesus quer te usar. É cansado mesmo, às vezes, da tua cidade, do teu estado, da violência urbana e de tantas outras coisas que faz a gente dizer, rapaz, eu quero ir embora daqui. Mas antes de você pensar nisso, por que você também não pensa, antes de eu sair dessa cidade, ou então eu quero ficar aqui, mas eu quero ver um monte de vidas derramadas aos pés do Senhor Jesus. Eu quero ver um monte de gente se alimentando da palavra de Deus. Eu quero ver pessoas trabalhando, lutando, conquistando para se alimentar do pão também, para ter sua água em casa potável, tendo uma vida de qualidade. Eu quero, mas eu também desejo que essas vidas tenham Jesus, o pão da vida. Eu desejo que essas pessoas agora encontrem um pastor. Então o meu convite, meus irmãos, é para que você se compadeça também. Que você se compadeça do seu povo, o povo que Deus te deu, na cidade e no teu estado. Então baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração, mas agora eu quero que você eleja, no seu coração aí, uma cidade desse estado do Ceará, ou então Fortaleza mesmo, ou quem sabe o teu bairro. Deus, meu bairro, eu quero orar pelo meu bairro, eu sei que ali tem uma vizinhança difícil, tem uma situação acontecendo aqui, acolá. Ore, apresente a Deus sua cidade, se você vem de outra cidade do interior, se você conhece outras cidades, apresente ao Senhor. Se compadeça dessas vidas, como ovelhas que não têm pastor, como um povo que tem fome, mas fome do pão da vida também. Ore pelo seu estado, ore pela sua cidade. Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, apresentando, ó Pai, esse estado do Ceará, Senhor Deus. Ó Pai, estado esse que o Senhor conhece tão bem. O Senhor conhece cada cidadão, cada morador, das cidades menores, dos povoados, dos sítios, mas também das grandes cidades. O Senhor conhece os bairros das nossas cidades, os bairros conhecidos como bairros violentos, os bairros conhecidos como de classe média, de classe alta. O Senhor conhece os locais onde temos comunidades pobres, carentes. O Senhor sabe, nos lugares do nosso estado, que falta, Senhor Deus, um saneamento, que pessoas adoecem com esgoto aberto, que pessoas têm fome e não têm nenhum trabalho para tirar ali um dinheiro para o seu sustento. Oh Deus amado, nós também sofremos, e muitos de nós cansamos, ó Pai, porque achamos que muitas vezes não tem mais solução, vai ficar assim mesmo. Mas Deus amado, coloca no nosso coração, faz o nosso coração arder, Deus, para olhar também para essas pessoas, para o nosso estado, para a Fortaleza, ó Pai, e ter compaixão dessas pessoas também, Senhor Deus. Olhar com o olhar do teu Filho Jesus para essa gente, entendendo também que se eles estão perdidos, é porque eles estão vivendo como pessoas que são ovelhas sem pastor. Oh Deus amado, que a tua igreja ore, mas que a tua igreja haja também, Senhor Deus. Que nós, ó Pai, nos esforcemos, Senhor Deus, em fazer o teu evangelho conhecido, seja por obras missionárias, seja pelo campo missionário, investindo como essa igreja investe, e muito mais nos nossos missionários, nas congregações, nas igrejas pelo Estado, Senhor Deus, nos programas sociais relacionados a crianças, ó Pai, nos orfanatos, inclusive esses que a nossa igreja apoia, ó Pai, mas que seja em primeiro lugar o pão da vida, Senhor Deus. Que seja esse pão que as pessoas estão tão famintas, se alimentem. Oh Deus amado, que seja o Senhor Jesus, o teu Filho Jesus, o pastor que essas pessoas precisam ter.
e não promessas vazias. Ó Senhor Deus, também, ó Pai, traz força ao teu povo cansado, Senhor Deus. Há pessoas que já querem desistir do seu local, onde nasceram, onde estão vivendo, ó Pai. Reforça, Senhor Deus, nos dá força, nos dá ânimo, ó Pai, a continuar seguindo, a continuar vivendo, conforme a tua vontade, para louvor da tua glória, Senhor Deus. Que através de mim, outras vidas sejam alcançadas. Que através de mim, outras pessoas conheçam teu Filho Jesus como o verdadeiro pastor que precisamos. Que através de mim e de cada irmão aqui, ó Pai, o pão da vida seja levado a essas vidas. Assim nós oramos, Deus. Olha, Pai, para o nosso estado. Olha para a nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós estamos caminhando para o nosso último momento de reflexão e oração. E eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês já ouviram alguma vez alguém dizendo assim, esse negócio de política não é para crente. Você já ouviu isso? Crente não deve se envolver com política, isso aí não é possível. Você já ouviu isso? Aí qual é o argumento que as pessoas usam, aqueles que conhecem um pouquinho mais da Bíblia? Eles lembram de quem? De quais personagens que geralmente eles lembram? Lembram de Daniel, José, Neemias, não é? Aí o outro já fica assim, e agora, né? Não é verdade? Lembra que Daniel serviu lá na corte? Lembra que Neemias está lá, ocupou uma posição política importante? E aí o outro irmão fica assim mais murchinho, né? Dizendo, é verdade. Né? Mas a gente tem que pensar como é que foram esses homens, como é que foram essas pessoas, como é que eles agiram. Porque, uma vez que nós acreditamos que alguém, um irmão nosso, possa exercer um cargo, e eu não estou falando apenas ser eleito para ser deputado, senador ou presidente, mas exercer um cargo público. E tem gente que diz, nós temos que fazer um esforço para colocar lá fulano, para que fulano seja nomeado. E, na política, tem aquele jargão que começou em 1900, se não me engano, em 86, por aí assim. Irmão vota em irmão. Lembram disso? Foi uma frase que circulou aí o Brasil. Irmão tem que votar em irmão. E a verdade é que nos últimos anos no país, a representação dos evangélicos, e não apenas dos evangélicos, né, mas os religiosos, vamos dizer assim, cresceu muito. A chamada bancada evangélica, a bancada católica, não é? Qual tem sido o resultado disso? Até que ponto esses irmãos estão cumprindo aquilo que se esperava deles? Até que ponto essas pessoas que ocupam cargos públicos, de fato a gente olha para eles e diz, que bênção que aquele irmão está ali. Ou então a gente tem vontade de esconder a cara assim, dizer, que vergonha. Será que a solução é mesmo colocar as pessoas que aparentemente têm a mesma identidade que a gente? Será que a solução está em mudar as leis? Veja só, eu não minimizo de forma nenhuma o poder e a importância das leis. Um país que tem leis injustas, dificilmente vai poder ter um ambiente de justiça. As leis são importantes. Mas como eu escrevi numa palavra pastoral na semana passada, eu não sei quantos leram, mas muito mais importante que são as leis, é o coração da pessoa. Porque você pode fazer uma lei contra o aborto, mas isso, ou insistir para que não haja aborto, mas isso não vai necessariamente mudar o coração de quem quer fazer um aborto. Você pode fazer uma lei contra uma série de coisas que nos ameaçam, mas isso muda o coração daquelas pessoas efetivamente? Será que uma pessoa que é que não é um cristão, ele pode
por força da lei, andar no caminho do Senhor? Você percebe como a questão, às vezes, mais complexa do que a gente pensa? Eu quero voltar em Daniel. Porque Daniel, na verdade, para nós é um exemplo. E não vou fazer um sermão inteiro sobre Daniel, a história dele é linda, maravilhosa. Vou fazer sobre isso num outro sermão aqui na igreja, mas hoje eu quero pontuar um aspecto muito importante. Todos nós sabemos que Daniel ocupou um cargo de confiança. Está lá em Daniel capítulo 6, os primeiros versículos aí, diz que o rei Dario nomeou 120 líderes para governar todo o reino, e Daniel se tornou o mais importante dentre eles. E lá no versículo 3 nós lemos: então, mesmo Daniel se destacou entre esses superiores, porque havia neles um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro e nenhuma falta nele. Então esses homens disseram: nunca encontraremos motivo contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. A grande questão, à luz desse exemplo de Daniel, não é simplesmente fazer um esforço para colocar lá no poder quem aparentemente pensa igual a gente, quem defende as mesmas causas que a gente. Mas é quem é essa pessoa? Porque se essa pessoa não for fiel a Deus, o resultado será negativo. Quando nós emprestamos o nosso nome a uma pessoa e aquela pessoa não age com fidelidade a Deus e diz: eu sou um cristão, me parece que nós todos ficamos numa posição muito mais difícil. Entendem, irmãos? Por isso que nós precisamos orar pelos homens e mulheres a quem Deus dá a responsabilidade de estarem no poder, especialmente os nossos irmãos em Cristo, para que eles sejam fiéis ao Senhor, para que eles sejam servos fiéis de Deus. Porque se eles forem fiéis, se eles agirem com integridade, o nome de Deus será honrado e a nação será abençoada. Mas não apenas esses que têm um poder público. O papel deles é importante, mas todos nós cristãos. Eu penso que há causas que nós temos que continuar lutando por elas, porque são causas que tenham fundamentação bíblica. Mas, pessoalmente, meus irmãos, eu não tenho a ilusão de que mesmo que nós lutemos por essas causas, que a nação vai concordar e que o povo vai concordar, até porque o que forma a identidade, os valores de um povo, não é só aquilo que está na lei, não é só aquilo que um presidente, ou um Senado, ou uma Câmara dos Vereadores, ou dos deputados vota. Existem outras forças poderosas da sociedade. A mídia tem um poder tremendo. E o que nós temos na mídia todo dia? Apologia ao homossexualismo, apologia à ideologia de gênero, não é mesmo? Só para citar aqui duas coisas. Então, eu não tenho a ilusão de que, a nível global, pessoas que não têm um relacionamento com Deus vão adotar os procedimentos, os padrões cristãos. Mas eu tenho uma esperança de que o povo de Deus possa fazer isso. Porque se o povo de Deus fizer isso, isso já vai fazer uma grande diferença na nossa nação. Vocês percebem? Se aquele que se afirma cristão, agir como cristão, com fidelidade, e as pessoas perceberem que essa postura dele é uma postura que de fato está abençoando vidas, existe uma esperança. Por que o índice, por exemplo, de separação conjugal entre cristãos e não cristãos praticamente parece o mesmo? Se você pensar bem, não deveria ser assim, não é verdade? Não é que o divórcio é um pecado imperdoável, ou que não, e algumas vezes não tem solução, mas o que eu quero dizer é que deveria ser diferente.
Entende o que eu estou querendo colocar? Deveríamos estar ali mostrando que os valores do Evangelho são de fato os melhores com a nossa vida, com integridade, com honestidade, com famílias mais estruturadas. Não há lei que resolva isso, meus irmãos, de forma plena. O que resolve é um compromisso verdadeiro com Deus. É o povo de Deus vivendo como povo de Deus. Isso vai fazer diferença para a nossa nação. Tanto aqueles que estão investidos de autoridade, aqueles que estão lá, não para nos representar. Nós não precisamos da nossa representação lá, não. Nós precisamos de pessoas que representem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não a igreja A, B ou C. Se desejamos cristãos lá em Brasília, ou nos palácios, não é para que a nossa causa, a nossa igreja, o nosso grupo seja mais forte, não. É para que pessoas que creem no Evangelho e vivem o Evangelho façam diferença ali. Mas além desses, todos nós, como já foi falado aqui, temos essa responsabilidade de vivermos os valores do Evangelho, que vão além de certas questões que estão em pauta, que nos diferenciam, muitas vezes, da maioria da população. Cristãos têm que ser exemplo de generosidade, de preocupação com a justiça social, de preocupação ecológica. Tudo isso faz parte do que está na palavra de Deus. Entendem? Nossa oração, então, agora vai ser nesse sentido. Para que possamos ser como Daniel, independente de termos ou não uma posição alta na sociedade, até porque nós não precisamos apenas de pessoas que têm uma função política para que possamos, agindo de uma forma correta. Nós precisamos de juízes cristãos, nós precisamos de delegados cristãos, nós precisamos de médicos cristãos, nós precisamos de promotores cristãos, de verdade. Como? Professores cristãos, em todas as áreas. Se todas aquelas pessoas que se dizem cristãos no Brasil agissem como cristãos, nós não estaríamos como nós estamos. Não é fato? Então é por isso que nós temos que orar também. Porque nós podemos ter ali excelentes deputados, senadores, até o presidente. Mas, se a nação como um todo, o povo não estiver fazendo a sua parte, e eu não digo o povo como todo, o povo de Deus, a gente não vai longe. Então vamos orar então nesse sentido agora, para que todo aquele, nós individualmente, todo aquele que se professa como cristão, de fato haja como cristão, e que mais pessoas se convertam, que mais pessoas de fato tenham um encontro com Cristo, que diminua o cristianismo nominal. O que é o cristianismo nominal? É aquele que diz, eu sou cristão, porque vai à igreja no final de semana, ou vai a uma missa no final de semana, ou vai num culto no final de semana. Mas aquele que realmente está buscando depender de Deus, de tal forma que as pessoas olham para nós e pelo menos têm uma dificuldade de ficar achando defeito ou um valor incompatível com o Evangelho. Não é triste quando alguém olha para a gente e diz, olha, esse aí não está agindo de maneira correta. As pessoas vão nos aplaudir se agirmos assim? As pessoas vão nos elogiar e nós vamos ser aceitos? Não necessariamente. Daniel foi fiel e foi parar onde? Na cova dos leões. Vai haver perseguição? Vai. Às vezes a gente está mais preocupado em se defender do que em defender os valores do Evangelho. Então que Deus nos dê essa consciência de fidelidade, não importa o que acontecer. Tem que haver perseguição por causa da fidelidade, que sejamos dispostos a enfrentá-la. Que estejamos dispostos a enfrentá-la. E aqueles homens de Deus que estão lá, na rede de intrigas do poder, porque o poder é um ambiente contaminado, já era nos dias aqui de Daniel, inveja, calúnia, que eles sejam firmes, que o coração deles e o nosso tenha como propósito maior agradar o Senhor acima de tudo, como Daniel.